Talvez você seja a pessoa que agora está fazendo aquelas listas de resolução de ano novo, de planos e projetos para 2026. Ou quem sabe, seja até alguém que já fez isso muitas vezes, muitos anos seguidos, mas você acabou desanimando, meio que desistiu, porque todo ano é a mesma coisa. Chega lá pelo dia 30 de janeiro, comecinho de fevereiro e você acaba desistindo daquela lista, daqueles projetos, daqueles alvos. Hoje, o que eu preciso contar para você é que isso acontece na sua vida e também já aconteceu muito na minha vida, porque a gente não tem bem definido o que é propósito. O problema, que é muito comum, é que nós confundimos propósito com o instrumento, o meio pelo qual nós vamos alcançar determinado objetivo, chegar naquele alvo. Parece meio óbvio que propósito é o alvo em si, mas a gente confunde isso na prática. A gente tende a pensar, ou pelo menos eu pensava, que propósito era alguma coisa que você tinha que descobrir, que Deus ainda deveria revelar para você, que a gente tinha que perseguir isso com todas as nossas forças para poder tentar descobrir qual é o meu propósito, qual é o seu propósito. Só que eu descobri que, na verdade, o propósito já foi revelado. Nós já temos isso nas nossas mãos. O que muda é como que Deus vai usar a nossa vida para que a gente chegue nesse propósito. Olha só, se você for procurar na Bíblia, você não vai encontrar alguém pedindo a Deus para que ele revele o propósito de Deus para a sua vida. Pega o exemplo de Moisés. Moisés estava lá tranquilo, né, quando Deus apareceu para ele naquela sarça ardente e deu para ele uma missão. Você vai tirar o meu povo da escravidão, da terra do Egito, para levar para a terra prometida. Esse não era o propósito de Moisés. Era a missão, a ferramenta que Deus deu para ele, ou a forma como Deus revelou que iria usar Moisés para alcançar o verdadeiro propósito. Mas eu não vou ficar aqui enrolando. Eu vou de uma vez contar para você qual é o nosso propósito. Talvez você não goste da resposta, mas eu tô aqui porque eu preciso te contar isso. O meu e o seu propósito é glorificar e honrar a Deus acima de todas as coisas. Sabe por que a gente se desanima quando a gente ouve alguém falar que esse é o nosso propósito? Nós colocamos nós mesmos no centro da história, quando na verdade Deus é o protagonista. Ele é o fim de todas as coisas. Perceba, se você for ler a história de Moisés e prestar atenção nesse detalhe, várias vezes quando Moisés está, naquela história toda, naquelas dificuldades, enfrentando ali a questão de que o faraó não queria libertar o povo do Egito e Deus começa a mandar as pragas, a todo momento você vai ver a Bíblia falando que aquilo estava acontecendo para a glória de Deus. Não é nenhuma nem duas vezes, são várias vezes que isso acontece. Isso se repete ao longo de toda a Bíblia. Você pode pegar qualquer exemplo e você vai perceber isso. Vou te dar outro exemplo, que talvez tenha vindo aí na sua cabeça, Davi, o rei Davi. Claro, como deve ser maravilhoso que Deus possa te usar para alcançar o verdadeiro propósito sendo o rei na terra, ou sendo alguém muito importante, muito influente, como de fato ele foi. Mas a verdade é que, mesmo ele tendo sido escolhido para ser rei, o propósito dele não era ser rei, o propósito dele era glorificar e honrar a Deus. E olha só que interessante, quando Davi peca com Batseba, você vai ver que a mão de Deus vem pesada sobre ele, porque ele estava fazendo algo que não era para glorificar a Deus. Ele não estava cumprindo o seu propósito. Outro grande erro que a gente acaba cometendo quando a gente pensa em propósito, em formas como Deus vai nos usar, é pensar que Deus vai sempre ter algo, uma história extraordinária, sensacional, de protagonismo, que a gente volta naquela questão que a gente já falou. Então nós pensamos em Moisés, a gente pensa em Paulo, a gente pensa em tantos personagens, em Davi mesmo, mas a gente esquece que nem sempre Deus vai usar as pessoas dessa forma. Talvez Deus vai usar de formas que, aos nossos olhos humanos, são irrelevantes na sociedade. Mas isso não é verdade. Não importa como Deus vai usar você. O que importa mesmo é se você está cumprindo esse propósito. Então eu vou te dar um outro exemplo, tá? De Ananias. Se você bem se lembrar, quando Paulo ficou cego, por 3 dias, que ele teve aquele encontro com Jesus,
Deus tocou o coração, né? O Espírito Santo tocou o coração de Ananias, que era um discípulo do Senhor, para que ele fosse até lá, impusesse as mãos, orasse por ele, para que ele voltasse a enxergar. E Ananias não estava muito afim de fazer isso, claro, porque Paulo era um perseguidor de cristãos. Mas no final das contas, Ananias entende que ele deveria cumprir, né? Ele entendeu qual era o objetivo e confiou na palavra do Senhor. Bom, Ananias foi, impôs as mãos sobre Paulo, orou por ele e ele voltou a enxergar. Parece pouco, mas Deus usou a vida desse homem para fazer esse milagre na vida de Paulo, para que ele realmente pudesse ter ali uma transformação completa, por assim dizer, para que ele começasse a sua missão. Então, por causa disso, a gente vai dizer que a missão, a forma como Deus usou Ananias é inferior à de Paulo? É claro que não. Perceba que quando a gente pensa nessas histórias bíblicas, nós temos a tendência de olhar só para o glamour da história, né? Da forma como Deus usou aquela pessoa. Quando a gente vê Moisés, a gente pensa no poder que Deus deu a ele através, né, daquele cajado que ele tinha, que ele estendeu, abriu o Mar Vermelho, levou o povo, ou mesmo Paulo, né, que tinha ali a questão da cura, dos milagres que aconteciam na sua jornada. Só que a gente esquece que em meio a tantas coisas bonitas que Deus fez através desses homens, também teve muita responsabilidade e dificuldade. Então, eu quero te dizer uma coisa muito importante. Pare de pensar que você precisa esperar uma grande revelação da forma como Deus vai te usar para cumprir o seu propósito. Pode ser que Deus vai usar você como uma mãe que vai educar os seus filhos no caminho do Senhor e Deus de repente pode usar um dos seus filhos para fazer algo maior ainda, para alcançar muitas vidas, como foi o caso de Paulo, por exemplo. Guarde então no seu coração que você já é especial e você já é amado por Deus. Se não fosse assim, Deus não teria se transformado em humano, morrido uma morte de cruz tão sofrida por mim e por você. Tem amor maior do que esse? Tem exemplo, tem forma mais incrível do que essa de demonstrar que você é especial? A partir do momento que você começar a compreender isso no seu coração, a mudar essa chave na sua cabeça, assim como aconteceu comigo e não faz muito tempo, os nossos olhos começam a se abrir para outros entendimentos. O que eu quero dizer com isso? A pergunta que eu faço para você é: para glorificar e honrar a Deus, você está disposto a sofrer? E se a forma como Deus quer usar a sua vida for com dor? Lembre-se que Paulo, vou usar o exemplo de Paulo de novo, do apóstolo Paulo, pediu para o Senhor 3 vezes em oração para que ele tirasse o espinho da sua carne. Independentemente do que seja o espinho na carne, porque a Bíblia não nos conta, Paulo não falou o que era o espinho na carne, fato é que Deus disse não para ele. Então perceba que Deus quer sim o melhor para os seus filhos, mas talvez esse melhor não signifique que você vai ter uma vida próspera aos olhos humanos, que você vai ter uma vida livre de dor, de dificuldades, de problemas. Ao contrário, pode ser que você tenha que viver com isso sim, para que o nome do Senhor seja glorificado. Lembre-se do que Deus respondeu para Paulo: eu não vou tirar o espinho da sua carne, porque a minha graça te basta. Agora, a gente chega então numa questão crucial do vídeo, porque você vai se perguntar: beleza, B, já entendi qual é o meu propósito, mas agora, como que eu faço para descobrir qual é a forma que Deus vai me usar? E aqui eu vou te dar outra resposta que talvez você também não vai curtir muito, mas é a verdade e é isso que eu preciso te contar. Deus quer te usar como você está, exatamente aonde você está. Não quer dizer que Ele não vai, de repente, ao longo do caminho, abrir portas novas. E o que eu quero dizer com isso? Talvez Ele vai te levar por caminhos diferentes, que talvez você nem tivesse imaginado antes. Mas você precisa ser fiel agora. Você pode pensar: tá, mas veja, B, eu sou caixa de supermercado. Eu atendo num balcão de uma loja de shopping, eu sou garçom. Como que Deus vai me usar? Como que eu vou ser instrumento nas mãos dele? Talvez você se sinta uma pessoa irrelevante na sociedade, mas Deus não vê dessa forma. Deus vê de outro jeito, com outra lente, com outra ótica, e é isso que eu quero que você entenda hoje, que você abra o seu coração e a sua mente para compreender isso.
Quantas pessoas ao longo do dia passam por você? Como que você pode ser instrumento de Deus para a glória dele, para honrar o nome dele? Sorrindo, demonstrando o amor de Cristo através do seu olhar, sendo uma pessoa educada, simpática, querida, atenciosa, mostrando humildade, fazendo o seu trabalho como se fosse para o Senhor e não para os homens. A própria palavra de Deus nos ensina isso. Você precisa entender que você foi chamado para ser sal e luz nessa terra. E isso pode ser feito através de qualquer lugar, circunstância, trabalho. Você não precisa de nada além do que você já tem agora para ser instrumento nas mãos de Deus. Olha que coisa mais maravilhosa! Há alguns anos, Deus trabalhou muito isso no meu coração. Tem até um vídeo aqui no canal em que eu falo sobre como que Deus me mostrou isso, como que meu coração, minha mente se abriram para que eu compreendesse isso na minha vida. E como que isso foi transformador. Eu vou achar esse vídeo e vou deixar num cardzinho aqui em cima para você assistir depois se você quiser. Mas o fato é que você não precisa esperar algo acontecer em 2026 para que você seja instrumento nas mãos de Deus. Quero só deixar claro aqui para você que isso não quer dizer que você não vai se esforçar, que você não vai buscar coisas novas na sua vida, que você não vai estudar, que você não vai fazer um curso, que você não vai buscar se aprimorar como pessoa, como profissional, porque simplesmente Deus vai usar você como você está hoje. Você deve sim buscar ser uma pessoa melhor naquilo que você faz, não só profissionalmente, mas também pessoalmente, sempre se perguntar como que você pode fazer, o que falta mudar no seu coração para que você seja mais parecido com Jesus. É esse caminho que a gente deve perseguir na nossa vida. Porque então, quando a gente começa a agir dessa forma, Deus vai nos abençoando. O que eu quero dizer com isso, tá? Para que fique bem claro. Não é bênção material, não. É uma revelação especial para o seu coração, abrir os seus olhos, é isso que eu quero dizer, para que você possa compreender isso no seu espírito, no seu coração, no seu interior. E aí é um trabalho que apenas o Espírito Santo pode fazer. Não sou eu aqui que vou te convencer disso. E agora, então, para encerrar, eu vou ler 3 versículos aqui para você. Romanos 8:28, que diz, você vai se lembrar: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Perceba que é um propósito para o seu propósito, o propósito de Deus, que é o quê? Ser glorificado através das nossas vidas. E esse versículo nos diz então que todas as coisas vão cooperar para o nosso bem. Lembre-se que na ótica de Deus, o nosso bem não significa necessariamente o bem aos olhos humanos. Não está relacionado com prosperidade, não está relacionado com bens materiais, não tem nada disso. E o segundo versículo, que é óbvio, não poderia deixar de mencionar, está lá em Provérbios 19:21, que diz: muitos são os planos do coração do homem, mas é o propósito do Senhor que permanecerá. E o último versículo está em Atos 13:36, que diz assim: pois tendo Davi, no seu tempo, servido conforme a vontade de Deus, dormiu e foi posto junto aos seus pais e sofreu decomposição. É claro, o autor aqui do livro de Atos está usando esse tema, da questão da decomposição e tal, de como que Davi, morreu, porque ele está fazendo uma associação com um salmo que foi escrito para demonstrar que aquele salmo era um salmo profético, era algo que Davi escreveu para se referir a Jesus, ao Messias, mas a informação que está aqui é válida para o nosso vídeo de hoje porque ele deixa muito claro que Davi, ao seu tempo, servindo conforme a vontade de Deus. Então, ele veio para servir. Apesar de ter sido rei nessa terra e teve acesso a muitas riquezas naquela época, mesmo assim ele veio para ser servo. E para encerrar então esse vídeo, eu quero te dizer, sim, faça listas, faça projetos, faça planos, escreva aí o que você quer fazer em 2026. Isso é muito importante, nós precisamos estabelecer metas, objetivos e alvos terrenos aqui para a gente saber onde a gente quer chegar. Isso é essencial para que você possa evoluir, para que você possa crescer, tanto pessoalmente como profissionalmente. Mas não se esqueça que esse não é o seu propósito. O meu e o seu propósito é glorificar o nome de Deus,
Então você pode começar aí o seu ano de 2026 tranquilo, porque você não precisa mais ficar nessa busca intensa para descobrir qual é o seu propósito. E eu agradeço, desejo que Deus te abençoe a sua vida. Você que ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, né, gente? Me dê esse presente aí para 2026, porque eu quero que a glória de Deus seja manifesta através desses vídeos aqui, para que Ele possa me usar cada vez mais para trazer mensagens aqui para o seu coração, para que o seu relacionamento com Deus seja cada vez mais incrível. Muito obrigada, um beijo e até a próxima, porque você já sabe, né? Eu preciso te contar.